Olá pessoal, depois de algum tempo sem gravar alguns vídeos, estamos de volta para fazer alguns vídeos, divulgar algumas orientações também, sempre voltado para a reabilitação, a condição física, motora, clínica, e essas abordagens são abordagens para um esclarecimento, tirar algumas dúvidas para a população de modo geral, até de colegas também, ligado à área de reabilitação. E depois de um tempo de gravar, por conta de trabalho, de projetos novos também, estamos de volta. Bom, hoje para começar, eu queria fazer um comentário, um breve comentário a respeito da crioterapia ou da aplicação de gelo com o objetivo de reduzir a dor, processo inflamatório e até promover a cicatrização de algumas estruturas, de algumas regiões importantes. E há algumas dúvidas em relação ao gelo, porque de modo geral, as pessoas, os colegas, médicos, fisioterapeutas, até indicam muito gelo, só que existe técnica para isso, existe orientação específica, não é só pedir ao paciente para executar, para fazer compressa de gelo para reduzir a dor. Não é bem assim. Pode até aumentar o quadro álgico, não sendo feito corretamente. Então, o gelo, a crioterapia, ela tem algumas características específicas, como método terapêutico, é uma excelente ferramenta e até podendo ser caseira. Algumas clínicas executam esse procedimento no próprio estabelecimento, mas é uma técnica que eu normalmente indico só domiciliar. Nós não fazemos aqui na J. Moreira crioterapia, até porque temos recursos, outros recursos mais específicos, especializados, e o gelo, sendo bem orientado, pode ser executado perfeitamente pelo paciente. Bom, o gelo ele pode ser empregado por vários objetivos e em áreas distintas também, geralmente extremidades superiores e inferiores, é o mais comum, membros superiores e membros inferiores. E eu posso dizer para vocês que temos três formas, três objetivos a serem alcançados na fisiologia, na biofisiologia, com o gelo, que é analgesia, redução de edema e também a utilização do gelo como recurso anti-inflamatório. O gelo ele atua de diversas formas, mas ele atua inicialmente como uma vasoconstricção. Os primeiros 10, 15 minutos até provoca um pouco de irritação, uma certa queimação. Esse é um período de excitação, é um período que você tem uma vasoconstricção, você retrai os vasos por uma ação térmica, é uma hipotermia local. E após 10, 15 minutos, você poderá ter um efeito fisiológico contrário, um vasorrelaxamento e iniciando um processo de anestesia local, ou seja, redução de sensibilidade pela crio, pela hipotermia. Esse é o período terapêutico desejável para quem quer obter um recurso de analgesia, de anti-inflamatório e redução do edema até em alguns casos. Então, às vezes, alguns colegas indicam gelo por 20 minutos, 15 minutos. Eu não indico. Se você quer ter um efeito terapêutico de analgesia, eu contraindico até 15 minutos, abaixo de 20 minutos, porque você está exatamente no período inicial de excitação da fibra, de estímulo até, podendo piorar o quadro álgico, porque a analgesia se vem a partir de 20, 25 até 30 minutos. Então, normalmente eu indico a crioterapia por 30 minutos, dependendo do caso, do tipo de região, se tem uma massa adiposa maior, que exija um tempo maior para absorver, para ter uma presença em camadas mais profundas, é necessário até mais de meia hora. Bom, enfim, então o gelo, ele como objetivo terapêutico de analgesia, anti-inflamatório e até redução do edema, recomenda-se a partir de 25 minutos e eu particularmente faço a partir de 30 minutos. Existem três formas distintas de fazer o gelo. Uma é a panqueca de gelo, ou seja, o gelo realmente na toalha, uma toalha fina e aplicar diretamente na região.
Existe bolsas térmicas, é muito comum também, e existe hoje em dia, já há algum tempo, os géis, né? Os géis, eles podem ter uma ação até mais prática, é só colocar no freezer e utilizar. Evidente que é importante que se tenha um tecido fino para não queimar a pele, sempre isso é importante. As queimaduras de crioterapia são queimaduras, às vezes, que podem prejudicar muito a epiderme e até retardar a recuperação da estrutura lesionada, piorando até em alguns casos. Então é importante, no caso do gel, aplicar papel toalha, um tecido fino em cima do tecido para que não haja queimadura. E sempre lembrando que, observando a temperatura local, porque tanto o gelo na bolsa, o gelo com o gelo mesmo na toalha e o gel podem ter temperaturas diferentes, mais ou menos. É importante observar as etapas da crioterapia. A primeira etapa, 15, 20 minutos, uma certa ardência, um certo incômodo, uma vermelhidão iniciando, um rubor, e após 15, 20 minutos, a anestesia local. Esse é a ação terapêutica desejada, devendo ser observada nos 3 tipos de gelo de crioterapia. Bom, feito isso, é importante observar o paciente, observar se o paciente tem alguma intolerância ao gelo, à crioterapia, temperatura fria local. Não se deve fazer crioterapia em pacientes com um certo desconforto, normalmente relatado pelo paciente. Existem casos de até processo alérgico na crioterapia, tem que ter certos cuidados. Síndrome de Raynaud, por exemplo, que é uma alteração vascular importante. Então, conhecer o paciente, saber com quem você está indicando, a região a ser tratada, se é uma lesão, uma estrutura lesionada aguda, subaguda, crônica, se existe edema, se existe processo inflamatório, todas essas questões clínicas devem ser observadas para a indicação adequada da crioterapia. Bom, feito isso, observando o paciente, sabendo se realmente há condições de indicar a crioterapia, então é importante que se indique da maneira mais correta o tempo adequado, 30 minutos é uma média bem razoável, o tipo de crioterapia, se é por bolsa térmica, se é gelo na toalha ou se é por gel, e o mais importante agora também é como realizar o gelo, ou seja, se for numa extremidade, por exemplo, inferior, um tornozelo ou joelho, é importante que o paciente não fique na posição sentada. É importante que o paciente se posicione a favor da gravidade, não antigravitacional, para que haja um melhor refluxo sanguíneo, venoso, linfático. É importante que o sangue não fique estagnado mais na extremidade. E a posição em decúbito, o decúbito dorsal, geralmente é uma posição que você drena melhor, você faz uma troca melhor de líquidos das extremidades e essa troca favorece o processo anti-inflamatório, favorece a redução do edema. Essa troca, você elimina toxinas, você drena toxinas e você aumenta o aporte de um sangue mais oxigenado, com nutrientes também, para melhorar a cicatrização local de extremidade. Isso é realizado em membros inferiores. Membros superiores, claro, é interessante que se faça sentado, pode ser sentado, geralmente numa posição em que o braço fique na altura do tórax ou mesmo deitado. Então são alguns cuidados importantes, porque às vezes eu observo pacientes que fazem gelo em extremidade inferior, tornozelo, joelho, sentado. Isso às vezes provoca desconforto e também pode prejudicar a eficiência da técnica. Bom, então o gelo é importante observar o tempo, a indicação do quadro clínico, se tem um quadro agudo, um quadro subagudo, um quadro crônico. Em alguns casos, um quadro crônico, nem sempre o gelo é mais indicado, pode ser indicado até uma temperatura mais alta, uma termoterapia, um calor. Isso
superficial, úmido. Então, é interessante avaliar qual é o seu objetivo com o gelo e em que fase se encontra o paciente. Gelo não é para todos os casos, então o gelo é para ser indicado naquele quadro clínico realmente indicado para aquele paciente que reage bem à crioterapia e se realmente você vai utilizar, e é importante você utilizar a técnica correta, observando o posicionamento adequado do paciente, o tipo de gelo e o tempo. Bom, é evidente que essas observações é fundamental que você tenha com um profissional médico, com um profissional fisioterapeuta. Às vezes é uma certa negligência na indicação, na forma de se orientar o paciente, mas é fundamental que você cobre do seu profissional a forma adequada. Esse vídeo é só para dar um esclarecimento da importância de se prescrever a crioterapia mais adequada, ok? Fique atento e qualquer dúvida maior, temos muitas dúvidas até, é um vídeo rápido, mas dúvidas maiores podem entrar em contato com a nossa central de atendimento, nós temos os telefones aqui também e nós geralmente respondemos rápido algumas dúvidas, eu mesmo posso orientar algumas questões, sendo rápida, em áudios e pode escrever alguma dúvida e estamos aí para ajudar a qualquer informação, qualquer dúvida que seja necessário, ok? Forte abraço.